Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Pastor Tiago e esse canal é para propagar o Evangelho de maneira franca, de maneira íntima, de maneira pessoal, de uma maneira mais coloquial e acessível ao seu coração. Eu gostaria já de iniciar esse vídeo fazendo o seguinte questionamento a você. O que você conseguiu aprender com essa pandemia? O que esse momento de isolamento social te ensinou? Eu sei que todas as coisas que ocorrem conosco cooperam para o nosso bem, como bem ensina a palavra de Deus. E o que esse momento pôde te ensinar? Esse momento onde o nosso direito de ir e vir foi cerceado. Esse momento que frustrou muitos planos e projetos nossos. Eu me lembro que no início do ano pensamos o calendário da igreja, pensamos também o calendário escolar, há projetos pessoais também. Eu planejei coisas para a minha vida esse ano, até viagens, passeios, mas tudo isso se frustrou, tudo isso se desmanchou diante dos nossos olhos. E o que pensar sobre isso? O que eu posso aprender com isso? Eu pessoalmente aprendi que muitas vezes nós achamos que temos o controle da situação. O apóstolo Tiago fala sobre isso, de que alguém poderia dizer, olha, amanhã eu vou fazer isso, ou eu vou fazer tal coisa mês que vem, mas o que deveríamos realmente dizer é, se Deus permitir, se for da vontade de Deus que isso aconteça, porque a gente não tem controle, nós temos a ilusão de controle. A ilusão de que controlamos as nossas vidas, os nossos passos, a ilusão de que se pensarmos ou desejarmos forte vai acontecer, mas as coisas não acontecem segundo o nosso querer, mas segundo a soberania de Deus. Aprove a Ele passarmos por esse momento e eu creio que Ele quer nos ensinar algo com isso. Eu gostaria de meditar juntamente com você no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, trecho esse que é descrito um momento importante na vida do povo de Deus. É um texto bastante conhecido, fala sobre o vaso do oleiro. Vamos então ao texto? Jeremias 18, versículo 1 diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, ou sobre o torno do oleiro. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esse texto é rico, bastante conhecido. Eu gostaria de tirar algumas aplicações para mim e para a sua vida nesse momento. A primeira aplicação é que a palavra do Senhor vem a Jeremias e muitos não querem ouvir essas palavras. Jeremias é um profeta totalmente impopular. A sua mensagem era menosprezada pelo povo. Reis escolhiam outros profetas que o desmentissem para que a mensagem fosse mais palatável, mais agradável. Mas a palavra do Senhor estava sobre o profeta Jeremias e ele deveria ser escutado. Mas apesar disso, de ser portador da palavra de Deus, ele sofreu prisões, ele foi humilhado, ele passou por sufoco. Ele comeu mal, ele sofreu, ele se sentiu sozinho. Eu quero dizer para você que muitas vezes é anunciado um evangelho fácil, um evangelho de facilidades, que nada de ruim vai acontecer com você, você nasceu para ser cabeça e não cauda, olha, tudo vai estar aberto para você e todas as coisas irão bem contigo, porque Deus é contigo. Deus estava com Jeremias e ele passou todo esse sufoco. Ele anunciava a palavra e ninguém se convertia. Ninguém queria aceitar as suas palavras, que não eram suas, mas eram do Senhor. E a primeira coisa que eu aprendo é que temos que ser firmes na nossa vocação. Ainda que isso cause prejuízo, ainda que isso nos machuque e nos leve a lugares que nós não queremos ir.
mas que você fique firme, que o Senhor é contigo e cumpra a missão que Deus colocou no seu coração. E o Senhor disse a Jeremias: dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Deus poderia falar com Jeremias em qualquer lugar, mas ele pede para Jeremias descer. E isso é totalmente simbólico para nós. Isso traz um simbolismo muito grande, porque segundo a geografia de Israel, essa casa do oleiro ficava no Vale dos Filhos de Rinom, um vale onde acontecia sacrifícios a deuses estranhos. O próprio povo de Israel, a própria casa de Israel, sacrificava os seus filhos a Moloque, que também era chamado de Tofete, por isso também é chamado esse lugar de Vale de Tofete. Era um lugar também onde havia toda sorte de imundícia, porque era uma espécie de lixão, onde se queimavam lixos e aquele fogo era permanente, queimando e ardendo sobre aquelas imundícias. Tanto que esse vale também é chamado de Vale da Matança e também é chamado de Guerrena, que no Novo Testamento se refere a esse termo ao inferno, ou seja, um lugar de tormento, de um fogo permanente. E o Senhor pede a Jeremias para descer lá, que lá, neste lugar, ele falaria com o profeta. Eu entendo algo importante isso, algo bastante simbólico, que muitas vezes para que Deus fale conosco, para que Ele tenha intimidade conosco, muitas vezes torna-se forçoso, necessário, de extrema importância descermos do nosso eu, da nossa prepotência, da nossa ilusão de perfeição e encararmos de frente a nossa imundície, a imundície do nosso povo, a imundície dos nossos pecados, para que possamos nos arrepender e nos confrontarmos diante dos nossos erros e encararmos a nossa torpeza, a nossa imundícia e confessarmos ao Senhor os nossos pecados. O Senhor disse a Jeremias: desce, vai à casa do oleiro, vai ao vale dos filhos de Rinom, encara a situação, veja os pecados do meu povo. Aquilo é totalmente simbólico e importante para o que nós passamos hoje. Esse momento de pandemia, é claro que Deus aqui nesse texto quis mostrar ao povo, segundo o contexto histórico, que assim como um vaso danificado é remodelado pelo oleiro, assim também o povo de Israel, a casa de Israel, seria remodelado pelo exílio babilônico, para que se tornasse um povo mais fiel, um povo mais dedicado ao Senhor, para que deixasse os deuses estranhos, para que fosse aperfeiçoado mediante ao exílio, da mesma forma que o vaso danificado foi consertado pelo oleiro. Mas eu quero dizer que a pandemia também tem esse efeito em nós. Torna-se necessário que também nós desçamos à casa do oleiro e vejamos aquilo que precisa ser transformado em nossas vidas, na minha vida, na vida da Igreja do Senhor, na vida da nossa nação. A nossa nação tem cometido os pecados, tem blasfemado contra Deus, tem vivido a sua autonomia, a sua prepotência, a sua independência do Senhor, e a nossa nação tem que descer à casa do oleiro para que seja remodelada pelo Senhor. A nossa igreja também tem que ser remodelada pelo Senhor. Muitas vezes a igreja só fala, o desfile da escola de samba, que colocou lá Jesus apanhando de Satanás, que de alguma maneira vituperou a imagem de Jesus, então a conta chegou agora, a fatura chegou agora. Mas a igreja do Senhor falhou também, muitas vezes em ocultar o seu olhar dos famintos, muitas vezes em não visitar os encarcerados, muitas vezes de valorizar o dinheiro, que é um Deus também, Mamon, falado por Jesus disso. Muitas vezes a igreja está envolvida em corrupção. Muitas igrejas passaram a se envolver em política, apoiando candidato A ou B, coisas essas que a gente sempre bateu na tecla, que a igreja não deve se intrometer nesses casos. Os cristãos devem exercer a sua cidadania, devem votar nos candidatos
que bem lhe aprouver, mas a igreja não pode representar candidato A ou B, porque não faz parte da nossa alçada essas coisas, mas a igreja fez. E nós estamos vivendo esse momento de pandemia, é um momento de reflexão, é um momento de descer à casa do oleiro e contemplar as nossas sujidades, as nossas impurezas, as nossas prevaricações contra o Senhor. Será que nesse momento de pandemia em que você ficou mais sozinho consigo mesmo, esse momento que você ficou mais isolado, será que você fez uma introspecção? Será que você pôde avaliar a sua vida, detectar os pontos que você precisa ser remodelado, os pontos que no seu vaso, que é você, está amassado, ou torto, ou rachado, que precisa ser remodelado pelo oleiro? Mas eu quero dizer para você que o vaso que está na mão do oleiro, ele torna a fazer outro vaso segundo bem lhe parecer, como diz o versículo 4. Deus faz o que quiser conosco. Ele é soberano. E por muitas vezes eu falei em vídeos até anteriores, nós temos que nos submeter à soberania de Deus. A nossa justiça, a nossa noção do que é certo, não tem como se comparar com a vontade de Deus para nossas vidas. Às vezes nós achamos que temos de fazer algo porque é certo, eu vou fazer isso ou aquilo porque não está errado, eu faço de acordo com o meu coração ou que vem o desejo da minha mente, eu sou livre. Mas muitas vezes deixamos de consultar o Senhor, de saber o que Ele quer para as nossas vidas nesse momento. E esse é o momento de refletirmos sobre isso. O isolamento social está acabando. Eu creio que esse momento de mortes também irá acabar, pois apesar de estarmos voltando ao normal, mas não é normal porque continuam falecendo pessoas continuam vindo a óbito mediante ao Covid-19. Ainda não está nada normal, mas em breve essa fase vai passar. E o que você pode aprender com isso? Será que você pode descer à casa do oleiro? Será que você pode negar as suas vontades? Será que você pode deixar ser modelado pelo Senhor? Se você não desceu ainda à casa do oleiro e não ouviu o Senhor falar durante esse período, que você possa descer hoje, nesse momento, que mediante essa palavra você possa se colocar diante do Senhor, se ajoelhar perante o Senhor e refletir sobre a sua vida, que você possa clamar o Senhor agora e dizer a Ele: Senhor, muda a minha vida, o que eu preciso ser transformado, o que falta ser mexido em mim para que eu seja um vaso melhor. Ó Pai, eu quero ser um vaso de honra e glória ao Teu santo nome. Eu quero Te servir da melhor maneira possível. O que precisa ser mudado em mim? Que você possa fazer uma reflexão sobre os seus atos, sobre aquilo que você tem feito na sua vida. Talvez você tenha prevaricado contra o Senhor. Talvez você tenha cometido pecados graves diante do Senhor e em nenhum momento pediu perdão ao Senhor e confessou o seu pecado ao Senhor. Em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele tem o refrigério e o tratamento para as nossas feridas, mas temos que descer à casa do oleiro para que Ele nos remodele, para que Ele nos transforme e faça de nós um vaso novo. Que nesse momento você possa se sentir confrontado por esta palavra, porque a palavra profética do Senhor é assim. A palavra nos confronta. A palavra é o padrão no qual nós temos que nos ajeitar, no qual nós temos que nos remodelar. Infelizmente, muitos estão se remodelando de acordo com o mundo. Mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que entendeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isto está em Romanos capítulo 12. Que você seja tocado por essa palavra. Que o Espírito Santo fale ao teu coração nesse momento, para que você desça.
É impossível descer sem se humilhar, sem se quebrantar diante do Senhor. Há quanto tempo você não se derrama mais diante os pés do Senhor? Há quanto tempo você não chora e lamenta as suas imperfeições, as suas falhas, os seus pecados? Há quanto tempo você não confessa mais pecados diante do Senhor? Esse é o momento, ainda estamos no ano aceitável do Senhor, onde a graça é fornecida aos nossos corações, onde aqueles que estão presos são libertos, aqueles que são pobres alcançam a riqueza da glória de Deus. Esse é o momento, o tempo presente em que o Senhor está aceitando pecadores, está perdoando mediante ao arrependimento. Esse é o momento, é o ano do jubileu, mas vai chegar um momento em que essa oportunidade não vai estar mais à mesa. Vai chegar o momento em que as pessoas vão querer ouvir a palavra do Senhor, buscarão arrependimentos, mas não acharão lugar de arrependimento. Assim como Esaú, após se vender mediante aquele prato de lentilhas, não achou lugar de arrependimento. Nesse momento, há pessoas que não querem confessar pecados e nem se acertarem diante do Senhor. Mas o Senhor Jesus Cristo está voltando. E vai chegar o momento em que não haverá mais tempo, não haverá mais misericórdia, não haverá mais oportunidade. Por isso, esse é o momento de manter azeite na lamparina. Esse é o momento de despertarmos do sono, pois a nossa salvação está mais perto do que antes. O Senhor Jesus Cristo está voltando, os sinais já estão aí. Só quem não vê são aqueles que o Deus desse século cegou. Esse é o momento de descer à casa do oleiro, para que o Senhor, quando voltar, ache vasos melhorados, remodelados, vasos de honra e não de desonra. Que Deus abençoe e continue fortalecendo a sua vida, em nome de Jesus.